Boa noite, boa noite. Então vamos dar início. A gente não pode ficar esperando lotar, né? Acho que a gente estava programado para 18 horas, já 18h20, está na hora de começar. Eu queria convidar o nosso querido professor Jorge Bittencourt, da Rocha, para tomar assento aqui. E vou passar às mãos dele o certificado, né, prévio. Bom, eu venho lutando pelo assunto certificação profissional há alguns anos. Eu diria que mais de uma década. O nosso companheiro foi presidente do CREA em que ano? 1997 a 2002. Então, eu não sei que época que eu fiz um encontro, o primeiro encontro, reunindo os engenheiros, lá na ERJ, quando ela era situada ali na Rua Graça Aranha. Convidei o presidente do CREA, convidei o presidente do CONFEA, que veio de Brasília, para tratar do assunto de certificação profissional. E as reações que eu tenho encontrado junto à engenharia são reações, no meu entender, erradas, mas compreensíveis. Eu mesmo, quando via falar em certificação profissional, sem estudar o que é a certificação profissional, suas vantagens e desvantagens, eu também ouvia falar em certificação profissional e era contra, né? É aquela frase do Che Guevara, se há governo, sou contra. Mas sem estudar o que é a certificação profissional. Então, eu aqui no Clube de Engenharia, enquanto eu estive presidente ao longo desses 6 anos, eu reuni as DTEs de formação do engenheiro, né, e de certificação, exercício profissional, que eu achei que seriam as duas DTEs que podiam cuidar desse assunto, né? Tentei levar o assunto adiante. O professor Jorge Bittencourt, que eu conheço de longa data, como professor, antes mesmo de conhecê-lo aqui no Clube de Engenharia, vi que ele se interessou pelo assunto e está muito bem conduzindo esse assunto aqui dentro do Clube de Engenharia. Eu, terminado o nosso mandato, com autorização do presidente, eu resolvi reabrir esse assunto, né, autorizado pelo atual presidente. Eu não vou desistir enquanto viver. Como eu já estou mais velhinho, estou passando aqui a bandeira para o professor Bittencourt. Eu vou fazer uma pequena introdução, que eu escrevi para não ficar filosofando como estou fazendo agora, e depois vou passar a palavra para ele apresentar o que a gente tem em mente e ver se alguém tem alguma posição contra, a favor, e se a gente chegar a uma posição final, nós vamos tentar levar isso ao Conselho Diretor, para que o Clube de Engenharia se posicione sobre esse assunto. E aí nós vamos poder falar, não pela DTE, não pela opinião do Francis, nem a opinião do Bittencourt, nem a opinião do Dr. Pedro Celestino. Vamos levar a opinião do CREA, do Clube de Engenharia. Se eu olhei para o presidente, lembrei e falei CREA errado. Então eu vou fazer uma pequena introdução em que eu vou colocar esses pontinhos aqui. Eu enfatizei no artigo publicado há anos no Jornal do Brasil, ainda existia o Jornal do Brasil com papel e tudo, intitulado "Em breve não bastará o diploma superior".
Nesse artigo, esse tema, certificação profissional, chamou atenção para a relevância para essa sociedade em transformação, né? O Brasil mantém ainda regras arcaicas em relação à regulamentação das atribuições dos diplomados em cursos superiores e precisa se modernizar, né? A gente não pode ficar nessas atribuições dessa maneira. A partir do início da década de 70, portanto, já vai aí muito tempo, a demanda por cursos superiores fez crescer significativamente o número de universidades e faculdades privadas. Eu estou repetindo aquilo que todo mundo sabe. E, portanto, de profissionais por ela graduados. Antigamente nós tínhamos 2 escolas de engenharia, passamos a ter 3 e hoje nós temos inúmeras escolas de engenharia. É preciso abordar também o que ocorreu e a situação vigente com relação ao período que vai dos primeiros bancos escolares até as portas da universidade. Como todos sabemos, as instituições públicas de ensino fundamental e médio, sejam elas federais, estaduais ou municipais, vêm desde essa década de 70, que eu cito aqui, se deteriorando a olhos vistos e prejudicando o acesso dos seus alunos às universidades públicas. O sistema de cotas também, que foi discutido, que passou a ser adotado, em que pese o caráter de resgate social, ele também pode estar trazendo péssimas perspectivas para o ensino de qualidade. Estão ameaçados de despencar os níveis de excelência das instituições públicas de terceiro grau, naquelas que ainda os detêm. Algumas já caíram. Já não há seleção com exigibilidade de formação básica comprovada para acesso ao ensino superior privado. Por um lado, é uma evolução, e por outro, uma situação de perigo para a formação profissional de nível superior. Aceitam-se, entre aspas, clientes pagantes, como qualquer comércio com a finalidade de vender curso a preços competitivos. Quer dizer, esse processo de seleção para entrar está apto. Seleção no sentido de estar apto já não existe mais. Tá certo? O antigo vestibular foi substituído, porque as universidades privadas querem faturar. Eu sou de um tempo em que os professores primários, nível do 2º grau, né, eles eram reverenciados e respeitados. Alô? Mexi no botão. Que os professores primários do 2º grau, alô? Eram reverenciados e respeitados pela cultura e instrução. E mereciam, pois para cursar e concluir as escolas normais, eram exigidos conhecimentos múltiplos. Hoje, é comum deparar-se com diplomados por faculdades e universidades de terceiro grau, que falam e escrevem mal, além de apresentarem deficiências de raciocínio matemático e ausência de qualquer formação humanística. Eles são produtos de um sistema heterogêneo de cursos superiores que semestralmente despeja no mercado profissionais, entre aspas, sem a necessária qualificação. Isso é verdade, no meu entender, e eu acho que a gente tem que analisar esse aspecto. Em moldes semelhantes aos que já pratica a Ordem dos Advogados do Brasil, com o exame da ordem, que transforma bacharéis em advogados, as residências médicas são obrigatórias para a qualificação profissional e representam um ponto favorável na proteção de nossa saúde. Mesmo assim, médicos e advogados com sérios problemas de formação não são raridades no nosso imenso Brasil. Desde 2004, o mercado financeiro também está exigindo certificações para contratar profissionais nas instituições vinculadas ao Banco Central. Está também obrigando os profissionais já atuantes a buscarem certificados de que comprovem a atualização de suas habilitações profissionais
no prazo de 1 ano da data da contratação, para exercerem suas atividades específicas. Não se pode deixar que o país venha a sucumbir em função das carências na área de educação. Sob alegações diversas quanto a erros do passado, de cunho político, econômico e social, muitas necessidades básicas do povo ainda não são atendidas pelo poder público. O ensino e a formação educacional precisam, entretanto, ser excepcionalmente tratados com urgência e perseverança. Além de reformular e adequar para ontem a educação fundamental, nossos cursos superiores, precisam ser capacitados para a geração de profissionais plenos em suas funções. Nos níveis de heterogeneidade acadêmica que chegamos, não há saída que não seja partir para a exigência da certificação profissional, como já é corriqueiro no primeiro mundo. Isso não é nenhuma novidade, ele vai mostrar isso. Os graduados em cursos superiores no Brasil deverão também, dentro em breve, submeter-se a avaliações e, não estando aptos ao desempenho de suas funções, serem obrigados a complementar os estudos e prestar novos exames. As instituições de ensino superior terão de vencer as suas muitas deficiências. A bem da verdade, as alterações da Lei de Diretrizes e Bases, que ocorreu em 66, já previa no seu artigo 41 que, entre aspas, o conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação. Isso não é novidade. Já existe também, desde 2005, a proposta governamental que institui o Sistema Nacional de Certificação Profissional, SNPC, que a define como o reconhecimento formal dos saberes e práticas do trabalhador, desenvolvidos na experiência da vida, de trabalho, na escola ou em programas de qualificação social e profissional. Seu sentido consiste em tornar-se uma estratégia para promover a formação continuada e, ao longo da vida, para ampliar as oportunidades de acesso do trabalhador brasileiro ao mundo do trabalho. Esse é um aspecto importantíssimo, está aqui entre aspas. Há que se ressaltar também as experiências práticas coordenadas pela Inmetro, pelo Ministério da Saúde, na área de enfermagem, pelos Ministérios do Turismo, Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, que culminaram com o quê? Com a criação de um grupo de trabalho em 2003 e em 2004 de uma comissão interministerial com vistas à formulação de um marco regulatório para a certificação profissional brasileira. Quer dizer, a coisa está andando. A minha ideia é que a gente, na parte de engenharia, ponha o dedo nisso. Senão isso vai vir com um pacote fechado. Tenho chamado a atenção para isso. Matéria publicada em 2004, no jornal O Globo, ele reporta que a OAB de São Paulo teve, no último exame daquele ano, o maior índice de reprovação do país. Cerca de 92% de quase 20 mil candidatos foram reprovados. Pouco mais de 8%, portanto, foram aprovados nas duas fases. Em Santa Catarina, menos de 13% dos inscritos conseguiram aprovação contra pouco mais de 13% em São Paulo. Os números indicam que a situação já vinha piorando gradativamente. Eu não tenho dados mais recentes que devem existir aí, mas esse que eu tenho eu quero divulgar. No exame da OAB de São Paulo em 2003, quase 28% haviam conseguido registro. Portanto, em um ano, a aprovação caiu mais de 50%. E a queda da qualidade do ensino jurídico é, com certeza, a responsável pelo despreparo dos concorrentes. O muitas vezes tão suado diploma será brevemente apenas uma porta entreaberta para os profissionais. Cada profissão, para ser exercida em sua plenitude, no meu entender, necessitará da certificação profissional,
ou seja, de uma comprovação individualizada da qualificação específica para assumir cargos e funções de nível superior ou técnico. Os conselhos e ordens que regulamentam as diversas profissões precisam fugir do corporativismo. Se não agirem espontânea e rapidamente para cumprir esse papel, que com certeza lhes cabe, serão em breve surpreendidos por uma medida legal do governo. Isso é que eu tenho chamado a atenção. Como o tema é muito vasto para uma abordagem sobre o ensino superior em geral, eu vou me ater aqui, e é o Clube de Engenharia, na área de engenharia e tecnologia. Na realidade, é ele que vai se ater. Eu não tenho informações de como funciona a concessão de responsabilidade técnica aos engenheiros e técnicos no chamado primeiro mundo, já que a minha pesquisa não colheu dados completos. Vamos ver se o professor terá alguma coisa para dizer. Eu quero apenas introduzir o assunto, falando das novas diretrizes curriculares do Conselho Federal de Educação para o ensino da engenharia. O então relator, o professor Carlos Alberto Serpa de Oliveira, dizia que tais diretrizes trazem um enfoque absolutamente moderno, inovador e introduzem conceitos que visam a conceder um alto grau de liberdade para as instituições de ensino superior. Os projetos curriculares que as IES deverão individualizar para cada determinado curso deixarão para trás os aspectos tradicionais de reunir disciplinas obrigatórias para a graduação e deverão buscar programas acadêmicos muito mais amplos, voltados a uma formação mais completa, adaptada à realidade sociocultural do país e de cada região específica. Os alunos, no decorrer da graduação, serão conduzidos a um processo participativo, deixando de ser apenas elementos passivos na cadeia de ensino da engenharia. A possibilidade real de lançar novas formas de estruturação dos cursos de engenharia, sem se ficar amarrado apenas às grades curriculares, dará às IES o direito de serem criativas, adotando experiências inovadoras que busquem a excelência da formação para um mercado de trabalho que impõe hoje uma demanda diversificada de profissionais. Trata-se, sem dúvida, de um passo revolucionário dentro do processo de renovação do ensino, permitindo que as cabeças pensantes de cada IES possam propor e implementar capacitações que individualizarão o diploma daquela instituição. Os docentes terão que evoluir, ampliando suas atuais atividades de ensino com a inclusão de trabalhos ligados à orientação da vivência prática e profissional junto ao futuro mercado que irá absorver os alunos. As IES terão que sair dos seus casulos e se prepararem para atender as demandas dos empregados públicos e privados. Essa é a realidade. É claro que, fatalmente, esses conceitos de liberdade institucional serão alvo de interpretações com tônicas diversificadas. Espera-se que, na maioria das IES, sejam provocadas resoluções altamente positivas. É o que se pretende e é o que o país necessita. As federais e estaduais terão que investir nessa modernização e obter recursos para continuarem a ter, digamos assim, seus nomes dentre as melhores. As instituições privadas, se puderem e quiserem, terão chances de transformações que poderão colocá-las em ascensão nos níveis de excelência de ensino a curto e médio prazo. A demanda de mercado por egressos da graduação, que sejam cada vez mais profissionais prontos para assumir postos-chave em atividades de produção, criará importantes ligações entre as IES e as grandes empresas, o que eu acho que é indispensável, ligar as IES às empresas, às associações de classe, aos sindicatos e etc., dentro de quê? Dentro do processo de formação dos engenheiros. Acho que isso congelou, não existe. Se analisarmos os conceitos induzidos pelas novas diretrizes curriculares para os cursos de graduação em engenharia, desde o perfil a ser atingido pelos profissionais,
as competências e habilidades pretendidas, as diretrizes estruturais do curso e, finalmente, os conteúdos curriculares, tanto os básicos quanto os profissionalizantes, pode-se depreender, desde já, o citado grau de liberdade que se atingirá quanto aos aspectos programáticos que as próprias IES deverão propor. Trata-se de um documento bastante corajoso, desde que abandone